Apresentação: Sandra Lambert e Guilherme Pierangeli. 10h13, você acompanha a segunda hora do CBN Campinas desta quarta-feira, 19 de junho de 2024. Você, ouvinte, já acreditou em alguma informação e depois descobriu que era falsa? Ou ainda, nem cogitou questionar o que foi publicado e lido? Repassou algum conteúdo sem saber se era verdade? Ou ficou na dúvida? A dúvida é um bom sinal ou não, né? Diante de tantas tecnologias, da presença da inteligência artificial no nosso dia, é também natural a confusão, né, do que pode ser real. Vamos discutir um pouco sobre isso, porque tudo hoje está nas redes, né? Pensando em informação falsa, o conflito muitas vezes é intencional. Estamos com a professora, historiadora Josiane Serrazoli, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Unicamp, também uma das coordenadoras do Observatório da Desinformação. Seja bem-vinda, Josiane. Bom dia a todos que nos escutam. Bom dia. Quais são, na análise, né, do Observatório, os interesses para essa desinformação? Tem uma base de narrativas já identificada? Mas ela vai se modificando o tempo todo. Acho que é um trabalho dinâmico de perseguir um pouco quais são essas pautas, né? Na verdade, desinformação ou a falsificação, a invenção deliberada, né, uma manipulação deliberada de alguma informação não é novidade, existe há muito tempo, mas atualmente, com as redes sociais, com a ampliação do acesso à informação e também a de difusão de informação, está numa escala absolutamente inédita, que exige muita atenção de todo mundo, não é só de quem pesquisa, não é só de quem está aqui nos escutando nesse momento, exige atenção a todo momento sobre tudo que parece aquilo que você gostaria que fosse. Eu acho que tem essa dimensão. Se você pergunta o que está em pauta, né? Quais são as pautas mais importantes? Aquilo que parece que você quer acreditar, né? Porque é exatamente ali que a diferença está sendo feita. Não é uma informação absurda, em geral. Tem também uma informação completamente descabida, aparece, mas a informação tem um pedacinho de verdade, tem um pedacinho daquilo que você gostaria muito que fosse verdade. Nessa hora que é preciso abrir os olhos, os ouvidos e não clicar. Eu acho que o mais importante, não reproduzir, checar, verificar. Né? Professor, até você falando nessa questão da pessoa querer que aquilo seja verdade, é até a impressão que eu tenho mesmo que assim, hoje as pessoas elas não buscam o fato, não buscam a verdade. Muitas pessoas, não todas, obviamente, né? Elas buscam algum discurso que valide aquela opinião dela, né? Elas buscam que aquela notícia se encaixe, falando, isso aqui é verdade porque eu acho que é assim, então isso aqui é a verdade. Então isso acaba favorecendo a propagação dessas informações falsas, não? Sem dúvida, você tem toda a razão. E não é só assim uma decisão pessoal. Olha, eu acho que isso parece verdade, eu gostaria que fosse verdade, então vou adiante. A gente precisa pensar que hoje tem muita gente trabalhando para mapear o que você gostaria de ler e fazer isso aparecer mais e mais para você. É a mesma lógica da propaganda, né? A gente se acostumou muito. Às vezes eu fico até um pouco preocupada com o efeito dos comerciais de propaganda que a gente se acostumou tanto tempo, era em jornal, em revista, televisão, agora de todas as maneiras como ele chega até nós. Uhum. Porque a gente até sabe, por exemplo, aquilo que promete que a pele vai ficar maravilhosa em 5 dias. Nenhuma vai, a gente sabe disso, mas seria tão bom se funcionasse, né? Então, a propaganda, ela já trabalha nesse lugarzinho, mas sem se dizer inteiramente verdadeira, ela se oferece, né? Ela é uma tática do comércio, que está no comércio de rua, está em todo lugar. E a gente sabe que é um jogo do comércio, teoricamente. Mas essa mesma fórmula, essa mesma tática levada para informações sérias, que comprometem saúde, que comprometem clima, que comprometem o bem-estar das pessoas, que comprometem a relação que a gente estabelece com o outro, o respeito que a gente é capaz
de mobilizar pelo outro, aí a gente está num patamar de gravidade muito grande, né? Aí não podemos brincar com isso. Claro que vender uma mercadoria prometendo uma coisa e ela não oferecer está passível de enquadramento legal e etc. Não vamos defender propaganda enganosa, né? Mas é um jogo com o qual a gente se acostumou e ele está transferido numa outra escala para outros lugares e de forma perigosa. E até com o uso de novas tecnologias, da inteligência artificial, como você falou, né? Às vezes só da gente falar algo aqui, o nosso celular já está captando, daqui a pouco a gente está recebendo algo referente a esse assunto, né? Mas pensando aí, porque vai ser um desafio cada vez maior, né? Até para a gente da comunicação que já está, né, adaptado a checar, a apurar, às vezes a gente se pega aí em situações delicadas. Mas qual orientação a gente pode trazer para o ouvinte, né? Como investigar o caminho da notícia falsa, principalmente na internet? A internet tem muitos e muitos recursos, né? A gente acostumou a usar um buscador e colocar ali apenas nesse buscador, que é também uma ferramenta comercial, que também vai te oferecer a primeira página sempre patrocinada e etc. Não, seria importante a gente saber um pouquinho mais sobre como funcionam esses buscadores também, que eles não são mágicos, né? Então, eu acho que buscar informação é fundamental, mas vamos imaginar que nem todo mundo tem a curiosidade de saber como funciona, ir atrás, etc. Então, vamos imaginar a vida cotidiana. Chegou, não tem data, não tem uma informação precisa da fonte. E, pior, tem alguma informação alarmante do tipo, cuidado, não contaram para você, só você não sabe disso, e coisas assim. Não passe adiante. Não passe adiante. E acho que a gente precisa pensar de forma mais responsável por todas as ações que a gente faz, né? A gente sabe disso, é ensinado sobre isso desde a infância. Tudo que nós fazemos tem consequência. E acho que nós ainda não temos total dimensão do alcance das consequências das fake news. E elas não são gratuitas. Então, se a pessoa que recebe não gostaria de se sentir manipulado, né? Ninguém gosta de se sentir manipulado. Então, a primeira coisa a fazer é não repassar, checar. Nós temos, né, várias ferramentas de checagem, de informação, vai até elas. Se nenhuma delas deu a informação correta, ou não conseguiu ainda fazer aquela checagem, aguarde. Tem profissionais fazendo isso, né? Não precisamos que todos virem profissionais, mas que todos fiquem responsáveis. Essa maquininha que a gente tem na mão hoje é muito poderosa, todo mundo tem uma maquininha dessa, e nós somos os operadores, né? Ela não trabalha sozinha, somos nós que devemos pensar, né? Ela não precisa pensar, ela não é inteligente. Inteligente é quem está com ela na mão. Então, se você quer ser inteligente, se você quer ser esperto, esperta, a esperteza está em não correr. Tenha paciência de aguardar a checagem profissional. Ou aprenda a fazer. Aí, vamos lá, porque eu acho que eu sou professora, se está disposto a aprender, isso é o que eu mais gostaria de ver acontecendo, né? Mas eu sei que todo mundo tem outras pautas, não é todo mundo que tem disposição, então deixe o profissional fazer. Não, você não é o profissional da informação. Acho que esse é o recado. Professora, e qual que, eu acredito que a principal motivação para quem gera esse tipo de conteúdo é por política, né? Mas quais outras motivações também estão por trás dessa disseminação de conteúdos falsos? Eu nem sei se a política é a principal, tá? Eu acho que é a que é mais evidente para a gente, mas eu acredito que não seja. A manipulação pode ser bastante sutil em várias dimensões, mas acho que o interesse fundamental é o interesse comercial. É a ampliação de um mercado, é a redução. Vamos pensar, por exemplo, no negacionismo climático, que ele pode ter uma dimensão política, há grupos políticos que se apoiam nessa pauta, mas ele não é o carro-chefe.
E hoje a gente tem, de fato, uma quantidade imensa de ações cotidianas que vão estar no dia a dia de todo mundo, que nós temos que tomar coletivamente para atenuar os impactos do desequilíbrio ambiental. Eu nem gosto de falar em emergência, porque emergência parece que a gente tem que sair correndo, né? Mas desequilíbrio, nós estamos vendo o desequilíbrio. Olha o nosso outono tão seco, e a gente estava falando disso agora mesmo aqui no noticiário, né? O desequilíbrio é visível. A quem interessa não fazer nada a respeito disso, ou seja, não afetar cada atitude cotidiana das pessoas nessa direção. Interessa a quem já está estabelecido no mercado com o modo de vida que a gente tem hoje. Então, os carros que estão usando combustível que não é mais ecológicos, com soluções ecológicas que estão presentes em toda parte, uso indiscriminado de plástico, uso de recursos hídricos, de água irresponsavelmente. Tem muita gente que ganha, né? Muitas empresas que ganham com esse tipo de atitude. E como você falou anteriormente, mudam de contexto conforme a adesão, a repercussão, o momento, né? Exatamente. Então, eu acho que é o principal, e ela vai aparecer de várias formas, claro, e com gradação diferente. Eu acho que hoje, na maneira como a comunicação está feita, ela não é mais somente uma comunicação de massa, né? É uma comunicação setorizada. Então, a mensagem vai chegando de formas diferentes para cada extrato, para cada grupo. E tem muita gente trabalhando nisso, em reunir essas informações, fazer esses mapeamentos. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente, que hoje a gente está numa posição dupla, né? Nós somos, ao mesmo tempo, passivos em relação à informação que chega e ativos porque essa informação nos usa como uma parte da cadeia de difusão. Então, não dá para agir só por sentimento. Me senti confortável com isso, vou adiante. Não dá. Tem que ter atenção e reflexão, né, sobre o que está sendo consumido ali. E agradeço a professora, historiadora Josiane Serrazoli, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que coordena também o Observatório da Desinformação. Obrigada pela participação de hoje. Eu que agradeço. Falo da participação de hoje.